Resumo do livro: Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Imagine-se à beira de um território vasto e desconhecido, com o coração acelerado por um sonho que parece ao mesmo tempo emocionante e quase inalcançável. Em suas mãos, você segura um guia, marcado pelo tempo, mas transborda sabedoria, pronto para iluminar o caminho à frente. Esse é o livro Quem Pensa Enriquece, o Legado, a obra-prima atemporal de Napoleon Hill, um farol para quem ousa transformar seus desejos mais profundos em realidade. Escrito há décadas, após anos estudando os maiores realizadores do mundo, gigantes como Andrew Carnegie e Thomas Edison, este livro não é apenas uma coleção de ideias, é um chamado vibrante à ação. A voz de Hill salta das páginas como a de um mentor confiável, entrelaçando histórias de superação, passos práticos e um misterioso segredo que ele promete revelar àqueles que lerem com propósito. Ao virar a primeira página, você é puxado para um mundo onde os pensamentos têm tanto poder quanto as ações, onde um desejo ardente pode superar qualquer obstáculo e onde pessoas comuns, como Edwin Barnes, com nada além de determinação e visão, constroem destinos extraordinários. Esta edição atualizada, enriquecida pela Fundação Napoleon Hill, dá nova vida aos ensinamentos de Hill, misturando sabedoria clássica com insights modernos que falam diretamente aos sonhadores de hoje. Desde criar um plano claro até vencer os medos que sussurram dúvidas, cada capítulo se desdobra como um mapa, guiando você passo a passo, rumo a uma vida de riqueza, propósito e realização. Abra este livro e deixe as palavras de Hill acenderem a faísca dentro de você. Sua jornada para a grandeza começa agora. Capítulo 1. O Segredo do Sucesso. Napoleon Hill começa sua obra com um convite intrigante, a revelação de um segredo que moldou o destino de homens como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie. Este não é um conhecimento óbvio ou simplista, mas uma verdade profunda que se revela gradualmente ao leitor atento, como um quebra-cabeça que se monta capítulo após capítulo. Hill passou mais de 25 anos decifrando esse princípio universal, entrevistando centenas de bem-sucedidos, e promete que ele se manifestará claramente para quem estiver verdadeiramente preparado para recebê-lo. A jornada começa com um encontro histórico. O jovem Hill, então um jornalista desconhecido, é desafiado por Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo na época, a dedicar 2 décadas de sua vida estudando as leis do sucesso. A resposta de Hill veio em apenas 29 segundos, um sim instantâneo que mudaria para sempre sua trajetória. O livro que você tem em mãos é o fruto dessa ousadia, contendo não apenas teorias, mas casos reais como o de Charles M. Schwab, que aplicou o segredo para criar a gigantesca US Steel Corporation, um empreendimento avaliado em US$600 milhões, equivalentes a bilhões hoje. O segredo de Napoleon Hill é intangível, não pode ser comprado ou dado, e só é compreendido por aqueles que já possuem metade dele: a mentalidade de busca ativa pelo sucesso. Hill enfatiza que o segredo é mais importante que a educação formal, como comprovado por Edison, que tinha apenas 3 meses de escolaridade. Hill promete que o leitor, ao aplicar o segredo, pode alcançar riqueza, fama ou felicidade, desde que saiba o que deseja. Estratégia proposta. Hill incentiva o leitor a ler com atenção, buscando o segredo em cada capítulo e a anotar o momento em que ele se revelar, pois isso marcará uma virada em sua vida. Ele sugere que o sucesso começa com uma ideia, e a prontidão para o segredo é o primeiro passo. Capítulo 2. Pensamentos são coisas. Hill apresenta aqui um conceito revolucionário. Nossos pensamentos não são meras abstrações, mas forças concretas que moldam nossa realidade. Quando combinados com um desejo ardente e ações consistentes,
Eles possuem o poder de atrair oportunidades, recursos e circunstâncias favoráveis. O autor demonstra isso através da história inspiradora de Edwin C. Barnes, um homem sem dinheiro, influência ou educação formal, que decidiu tornar-se sócio de Thomas Edison, quando isso parecia um delírio impossível. Barnes não apenas concebeu esse pensamento audacioso, mas o manteve com uma tenacidade impressionante. Ele viajou como clandestino em um trem de carga até o laboratório de Edison, apresentou-se com roupas esfarrapadas, mas com uma determinação tão palpável que conquistou uma chance. Anos depois, quando a maioria teria desistido, ele transformou a rejeitada máquina de ditado Edison em um sucesso comercial, tornando-se milionário e concretizando seu sonho inicial. Hill contrasta essa história com a trágica experiência de R. U. Darby, que parou de cavar a apenas 1 metro de um veio de ouro. Uma metáfora poderosa sobre como abandonamos nossos objetivos quando eles estão mais próximos do que imaginamos. Hill argumenta que pensamentos são coisas com energia própria, capazes de moldar a realidade quando intensificados por emoção e ação. Um desejo vago não basta. Ele deve ser específico e obsessivo. Estratégia proposta. Adote um objetivo definido e mantenha-o como uma obsessão dominadora. Persista diante de derrotas temporárias, aprendendo com elas. Use a história da criança como inspiração, para não aceitar não como resposta final. Este capítulo estabelece a importância de uma mentalidade focada e resiliente, mostrando que o sucesso depende mais de atitude do que de recursos iniciais. Capítulo 3. Desejo. O ponto de partida. De toda realização, Hill eleva o desejo de um simples querer para uma força motriz transformadora. Não se trata de uma vontade passageira ou genérica, mas de uma chama interior tão intensa que consome todas as desculpas e obstáculos. O autor é categórico. Todo grande sucesso, toda fortuna significativa, começou com um desejo definido, claro e acompanhado de um plano igualmente específico. Esse desejo deve ser tão forte que se torne uma obsessão positiva, capaz de sustentar a pessoa através dos inevitáveis desafios. Para ilustrar esse princípio, Hill nos leva novamente à jornada de Edwin Barnes. Enquanto muitos buscavam simplesmente um emprego na Edison Enterprises, Barnes desejava algo muito mais ambicioso, uma parceria de igual para igual. Esse desejo específico o fez suportar humilhações, trabalhar por anos em funções menores e manter o foco inabalável. Hill detalha como Barnes desenvolveu um plano meticuloso. Primeiro conseguir qualquer posição na empresa, depois aprender todos os aspectos do negócio, identificar uma oportunidade não explorada, a máquina de ditado, e finalmente transformá-la em um sucesso comercial. Esse caso mostra que um desejo vago, quero ser rico, nunca produz os mesmos resultados que um objetivo concreto. Quero ganhar X reais até e data fazendo Z. Um desejo deve ser claro e apoiado por um plano de ação. Hill sugere escrever o objetivo, o prazo e o que se está disposto a sacrificar para alcançá-lo. Alcançar grandes objetivos exige renunciar a confortos ou distrações. O desejo deve ser tão forte que o indivíduo esteja disposto a apostar tudo nele. Estratégia. Proposta. Escreva seu objetivo principal e leia-o diariamente, visualizando sua realização. Crie um plano específico para alcançar o objetivo, ajustando-o conforme necessário. Mantenha o desejo vivo por meio de repetição e foco constante. Este capítulo enfatiza que o sucesso começa com uma visão clara e um compromisso inabalável, servindo como base para os princípios subsequentes. Capítulo 4. Fé em sua capacidade. A fé na filosofia de Hill não é um conceito religioso, mas uma certeza absoluta na realização de seus objetivos antes mesmo que eles se materializem. É a capacidade de ver, sentir e agir como se seu desejo já fosse realidade. O autor explica que essa fé atua como um ímã poderoso, atraindo as pessoas, recursos e circunstâncias necessárias para concretizar suas metas. Quando cultivada adequadamente, ela elimina a dúvida e transforma obstáculos em degraus para o sucesso.
Hill apresenta o caso extraordinário de Charles M. Schwab, o homem que concebeu a ideia da US Steel Corporation. Sem capital próprio para realizar esse empreendimento bilionário, Schwab confiou tão completamente em sua visão que conseguiu convencer Andrew Carnegie e J.P. Morgan, dois dos homens mais poderosos da época, a investir em quantias astronômicas em seu projeto. Sua fé não era ingênua. Estava fundamentada em cálculos precisos, conhecimento profundo do setor e uma compreensão aguçada da psicologia humana. Schwab visualizava diariamente o sucesso da empresa, sentia a emoção dessa realização e agia consistentemente nessa direção, criando assim uma profecia autorrealizável. A fé é um estado mental que, quando combinado com desejo, cria uma força irresistível. Imaginar vividamente o sucesso como se já fosse realidade programa a mente para buscar oportunidades que concretizem o objetivo. Repetir afirmações positivas fortalece a fé, eliminando dúvidas e medos. Estratégia. Proposta. Pratique a visualização diária do objetivo alcançado, sentindo as emoções associadas. Use afirmações positivas para reforçar a crença em sua capacidade. Evite pensamentos negativos, que enfraquecem a fé. Este capítulo conecta a emoção à ação, mostrando que a crença é um motor essencial para superar obstáculos e atrair sucesso. Capítulo 5. Autossugestão. Hill revela aqui um dos mecanismos mais poderosos da mente humana. A capacidade de programar nosso subconsciente através da repetição sistemática de pensamentos e imagens mentais. A autossugestão funciona como uma ponte entre nossos desejos conscientes e nossas ações automáticas, transformando aspirações em hábitos e finalmente em realidade. O processo é científico em sua precisão. Ideias repetidas com emoção suficiente e frequência adequada acabam sendo aceitas pelo subconsciente como verdadeiras, modificando nosso comportamento de forma orgânica. Embora Edwin Barnes não conhecesse os termos técnicos, ele aplicou magistralmente esse princípio. Dia após dia, ele repetia para si mesmo a convicção de que seria sócio de Edison. Visualizava-se nessa posição, sentia a satisfação dessa realização e agia como se ela fosse inevitável. Hill explica que essa prática não é mágica, é neurociência antes do tempo. Nossos neurônios se reconectam com base nos pensamentos que alimentamos, criando caminhos mentais que nos levam naturalmente em direção aos nossos objetivos declarados. O segredo está na combinação de clareza, saber exatamente o que se quer, emoção, sentir profundamente o desejo e consistência, repetir o processo diariamente. O subconsciente não diferencia fatos de imaginações. Ele age com base no que é alimentado. Afirmações como "eu sou capaz de alcançar X" podem reprogramar crenças limitantes. A emoção é essencial. A autossugestão é mais eficaz quando acompanhada de sentimentos intensos, como entusiasmo ou fé. A repetição consistente e diária é necessária para que o subconsciente internalize o objetivo. Estratégia proposta. Escreva uma afirmação clara do seu objetivo. Vou ganhar X até a data. E leia-a em voz alta 2 vezes por dia com emoção. Visualize o objetivo enquanto repete a afirmação, conectando-o a sentimentos positivos. Evite pensamentos contraditórios que possam enfraquecer a sugestão. Este capítulo oferece uma ferramenta prática para moldar a mentalidade, reforçando a importância de controlar os pensamentos para alcançar resultados desejados. Capítulo 6. Conhecimento especializado. Neste capítulo revolucionário, Hill desmistifica a relação entre educação formal e sucesso. Ele demonstra que o conhecimento acadêmico tradicional tem pouco valor por si só. O que verdadeiramente importa é o conhecimento especializado, direcionado e aplicado com um propósito claro. O autor apresenta diversos exemplos de indivíduos que alcançaram grandeza dominando informações específicas relevantes para seus objetivos, muitas vezes sem qualquer diploma universitário. Henry Ford,
Com apenas 3 meses de educação formal, tornou-se um dos homens mais ricos do mundo porque dominava exatamente o conhecimento necessário para sua indústria: engenharia mecânica, princípios de produção em massa e liderança eficaz. Da mesma forma, Stuart Austin Wire começou como engenheiro de campos de petróleo, mas ao descobrir o segredo de Carnegie, decidiu redirecionar completamente sua carreira. Matriculou-se em uma faculdade de direito, adquiriu o conhecimento especializado necessário e transformou-se em um advogado bem-sucedido. Hill enfatiza que ninguém precisa saber tudo, apenas o essencial para seu campo de atuação, complementado pela habilidade de acessar outros conhecimentos quando necessário. Hill diferencia conhecimento geral, que não garante sucesso, de conhecimento especializado, aplicado diretamente aos objetivos. O conhecimento pode ser adquirido por meio de estudo, mentores, parcerias ou observação de outros bem-sucedidos. O conhecimento só é útil quando organizado em planos práticos. Estratégia. Proposta. Identifique o conhecimento necessário para seu objetivo principal. Busque fontes confiáveis, como cursos, livros, mentores ou experiências práticas. Organize o conhecimento em um plano de ação claro. Este capítulo desmistifica a necessidade de diplomas, enfatizando que o sucesso depende de aplicar conhecimento específico de forma estratégica. Capítulo 7. Imaginação. A oficina da mente. Napoleon Hill eleva a imaginação ao status de ferramenta mais poderosa do ser humano, a verdadeira oficina mental, onde todos os feitos extraordinários são primeiro concebidos antes de se tornarem realidade. Ele distingue 2 tipos fundamentais: a imaginação sintética, que reorganiza conceitos e elementos existentes em novas combinações úteis, e a imaginação criativa, canal direto para ideias verdadeiramente originais e revolucionárias. Essa faculdade mental, quando adequadamente exercitada e direcionada, torna-se o berço de todas as inovações. O livro apresenta 2 exemplos magistrais. Alexander Graham Bell, que através da imaginação criativa concebeu o telefone, um aparelho que transmitia a voz humana a distâncias impensáveis para a época, e F.W. Woolworth, que utilizando a imaginação sintética, revolucionou o varejo ao criar o conceito de lojas de preço fixo, onde todos os itens custavam 5 ou 10 centavos. Hill detalha como Woolworth pegou um conceito existente, vendas baratas, e o reorganizou num modelo de negócios completamente novo, construindo um império que o tornou milionário. Esses casos demonstram que tanto a criação do totalmente novo, quanto a reorganização inteligente do existente, podem levar a resultados extraordinários. A imaginação sintética combina conceitos conhecidos de novas formas, como quando George Eastman criou inovações para a fotografia usando tecnologias existentes. A imaginação criativa recebe inspirações originais, muitas vezes por intuição ou sexto sentido. Hill sugere que grandes inventores como Edison acessavam essa forma de imaginação, estímulo da imaginação. A imaginação é ativada por desejos fortes e pode ser cultivada por meio de exercícios mentais e exposição a novas ideias. Estratégia. Proposta. Pratique exercícios de brainstorming para gerar ideias relacionadas ao seu objetivo. Exponha-se a diferentes perspectivas e experiências para estimular a imaginação. Use a visualização para testar ideias na mente antes de colocá-las em prática. Este capítulo destaca a imaginação como uma ferramenta indispensável para a inovação e resolução de problemas, essencial para qualquer empreendimento. Capítulo 8. Planejamento organizado. Aqui, Hill nos conduz da esfera das ideias para o mundo concreto da ação estratégica. Um desejo ardente, por mais intenso que seja, permanece mero sonho sem um plano detalhado que o transforme em realidade. O autor enfatiza que os planos mais eficazes são aqueles que combinam visão abrangente com flexibilidade tática,
capazes de manter o rumo do objetivo principal enquanto se adaptam a circunstâncias imprevistas. Todo grande empreendimento da história, desde as pirâmides até as corporações modernas, foi primeiro minuciosamente planejado antes de ser executado, e M. Statler personifica esse princípio. Enquanto a maioria dos hotéis de sua época oferecia acomodações caras e de qualidade questionável, Statler concebeu um plano revolucionário. Hotéis de luxo a preços acessíveis, com quartos impecavelmente limpos, banheiros privativos, uma novidade na época, e serviço excepcional. Hill detalha como Statler não apenas teve a ideia, mas desenvolveu um plano operacional meticuloso, desde o layout dos quartos até os manuais de treinamento para funcionários. Quando obstáculos financeiros surgiram, ele ajustou seu plano sem abandonar a visão central. O resultado foi a rede Statler Hotels, sinônimo de qualidade e inovação, que fez de seu fundador um milionário e transformou toda a indústria hoteleira. Um desejo sem um plano é apenas um sonho. O plano deve ser detalhado, com etapas claras e prazos definidos. Flexibilidade. Planos podem falhar, mas isso não significa desistir. Hill cita o exemplo de Thomas Edison, que testou milhares de ideias antes de aperfeiçoar a lâmpada. Colaboração. Formar um grupo mastermind, explorado em detalhes no capítulo 11, é crucial para reunir recursos, conhecimento e apoio. Estratégia proposta. Escreva um plano detalhado para alcançar seu objetivo, incluindo recursos necessários e prazos. Forme alianças com pessoas que compartilhem sua visão e complementem suas habilidades. Revise e ajuste o plano regularmente, sem perder o foco no objetivo final. Este capítulo conecta a teoria à prática, mostrando que o sucesso depende de transformar ideias em ações concretas por meio de planejamento estratégico. Capítulo 9. Decisão. O domínio da procrastinação. Hill revela aqui uma característica universal dos verdadeiramente bem-sucedidos: a capacidade de tomar decisões rápidas e mantê-las com firmeza quase inquebrantável. A análise de centenas de casos de sucesso mostrou ao autor que a procrastinação e a indecisão são como areia movediça para as realizações. Quanto mais hesitamos, mais nos afundamos na mediocridade. As pessoas de maior êxito não são necessariamente as que sempre acertam, mas as que decidem com convicção e assumem a responsabilidade por suas escolhas. O caso de Henry Ford e seu motor V8 é paradigmático. Quando Ford propôs a criação de um motor de 8 cilindros em bloco único, seus engenheiros mais experientes declararam a tarefa impossível. A maioria dos líderes teria recuado diante de tal oposição técnica. Ford, porém, manteve sua decisão com uma frase simples: produzam-no mesmo que leve todo o ano. 3 meses depois, o motor V8 estava pronto, revolucionando a indústria automotiva. Hill contrasta isso com a trágica indecisão do tio de R.U. Darby, que abandonou a mina de ouro a 1 metro da riqueza, um erro que o próprio Darby nunca repetiria em sua posterior e bem-sucedida carreira como corretor de seguros. Decisão rápida e firme. Hill observa que líderes como Henry Ford tomavam decisões rapidamente e as mantinham, mesmo sob pressão. Procrastinação como inimiga. A indecisão é alimentada pelo medo de críticas ou erros, mas Hill enfatiza que errar e corrigir é melhor do que não agir. Influência externa. Pessoas indecisas são vulneráveis a opiniões alheias, especialmente de amigos ou familiares, que desencorajam grandes objetivos. Hill aconselha manter decisões importantes em sigilo, até que sejam concretizadas. Estratégia. Proposta. Pratique tomar decisões menores rapidamente para desenvolver confiança. Evite consultar pessoas que não compartilhem sua visão antes de decidir. Escreva sua decisão e comprometa-se com ela, ajustando apenas com base em novos fatos, não em dúvidas. Este capítulo reforça que a decisão é o ponto de virada entre sonhar e realizar, destacando a importância de agir com coragem e determinação para evitar a estagnação.
Capítulo 10. Persistência. O esforço sustentado. Neste capítulo crucial, Hill desmistifica o sucesso overnight, mostrando que por trás de toda realização aparentemente súbita, há sempre anos, muitas vezes décadas, de esforço persistente e consistente. A persistência é apresentada não como uma qualidade inata, mas como um hábito que pode ser cultivado através de 4 elementos fundamentais: um propósito definido, desejo ardente, autoconfiança e planos organizados. Quando essas forças se combinam, criam uma resiliência capaz de superar qualquer obstáculo. A história de Fannie Hurst ilustra magnificamente esse princípio. Antes de se tornar uma das escritoras mais bem pagas do mundo, os 100 Morais por História nos anos 1920, equivalente a milhões hoje, Hurst enfrentou 36 rejeições consecutivas de editores. Enquanto outros teriam desistido após algumas tentativas, ela persistiu, aperfeiçoando seu ofício a cada não recebido. Hill também retoma a lição do 1 metro do ouro de R. U. Darby, mostrando como essa experiência moldou sua posterior abordagem implacável como vendedor de seguros. O autor enfatiza que a persistência não é teimosia cega, mas a aplicação inteligente e adaptável de esforço contínuo em direção a um objetivo claro. Hill explica que a persistência não é inata, mas pode ser desenvolvida ao reforçar a crença no objetivo e ignorar derrotas temporárias. Ele enumera 4 etapas para a persistência. 1. Um objetivo definido apoiado por um desejo ardente. 2. Um plano claro expresso em ações contínuas. 3. Uma mente fechada a influências negativas, incluindo críticas de outros. 4. Uma aliança com pessoas que incentivem o esforço, o conceito de mastermind. Sinais de falta de persistência. Hill lista sintomas como procrastinação, falta de ambição, medo de críticas e tendência a culpar outros, oferecendo uma autoanálise para o leitor identificar fraquezas. Estratégia. Proposta. Faça uma autoanálise para identificar barreiras à persistência. Reforce o desejo lendo seu objetivo diariamente e visualizando o sucesso. Cerque-se de pessoas que apoiem sua jornada, evitando influências negativas. Este capítulo destaca a persistência como a ponte entre a intenção e o resultado, oferecendo ferramentas práticas para superar contratempos e manter o foco. Capítulo 11. O poder do Mastermind. Hill introduz aqui um dos conceitos mais poderosos de sua filosofia: a Mastermind, uma aliança harmoniosa de mentes que trabalham em perfeita sintonia rumo a um objetivo comum. Essa não é uma mera rede de contatos ou grupo de trabalho, mas uma sinergia, onde o todo se torna infinitamente maior que a soma das partes. O autor demonstra, através de diversos exemplos históricos, que nenhuma grande realização foi obra de um único indivíduo. Mesmo os chamados gênios solitários sempre tiveram seu círculo mastermind. Andrew Carnegie, o homem mais rico de sua época, atribuía abertamente seu sucesso ao seu grupo mastermind de mais de 50 especialistas, engenheiros, químicos, gerentes, financistas, cada um contribuindo com conhecimento específico. Hill detalha como Carnegie, longe de ser um especialista em todas essas áreas, tinha o dom único de orquestrar essas mentes brilhantes em harmonia produtiva. Da mesma forma, Henry Ford cercou-se de especialistas técnicos que transformaram sua visão do carro acessível em realidade prática. O capítulo ensina como formar e manter esses grupos, enfatizando que a verdadeira mastermind exige mais que inteligência, demanda compatibilidade de valores, respeito mútuo e um propósito compartilhado que transcenda interesses individuais. Um grupo mastermind gera uma terceira mente invisível, mais poderosa que a soma das partes, como visto na parceria entre Andrew Carnegie e seus conselheiros, que construíram a US Steel. Os membros do grupo devem compartilhar valores e objetivos, trabalhando em perfeita harmonia. Conflitos ou agendas pessoais enfraquecem o mastermind. O mastermind proporciona apoio emocional,
acesso a conhecimentos complementares e maior confiança para enfrentar desafios. Hill sugere que até casais podem formar um mastermind se alinhados em um objetivo comum. Estratégia. Proposta. Identifique pessoas com habilidades complementares e valores alinhados ao seu objetivo. Estabeleça reuniões regulares para planejar, compartilhar ideias e resolver problemas. Mantenha o grupo focado no propósito comum, evitando distrações ou conflitos. Este capítulo enfatiza que o sucesso raramente é solitário, destacando a importância de colaborações estratégicas para alcançar objetivos grandiosos. Capítulo 12. Sexualidade, carisma e criatividade. Neste capítulo surpreendente, Hill explora a energia sexual como uma das forças mais potentes e frequentemente mal compreendidas do potencial humano. Longe de ser mero impulso físico, essa energia, quando adequadamente canalizada, processo que Hill chama de transmutação sexual, transforma-se em criatividade, magnetismo pessoal e capacidade de realização excepcionais. O autor demonstra que muitos dos maiores realizadores da história atingiram seu ápice criativo quando aprenderam a sublimar essa energia vital. Napoleão Bonaparte serve como exemplo primoroso. Hill analisa como sua energia sexual extraordinária, evidente em seus numerosos casos amorosos, foi gradualmente transmutada em energia criativa e de liderança à medida que amadurecia. Enquanto na juventude essa energia se dissipava em conquistas amorosas, na maturidade ela se transformou no combustível que alimentou suas campanhas militares geniais e suas reformas políticas visionárias. O capítulo oferece técnicas práticas para essa transmutação, mostrando como redirecionar essa potência para empreendimentos criativos e profissionais sem repressão, mas com inteligência emocional. Hill argumenta que a emoção sexual é a mais intensa das emoções humanas, capaz de elevar a vibração mental e inspirar ação. Pessoas com forte energia sexual tendem a ser carismáticas e influentes. Em vez de dissipar essa energia em prazeres físicos, ela pode ser redirecionada para a criatividade, resolução de problemas ou realização de objetivos. A transmutação sexual aumenta a autoconfiança, a capacidade de persuasão e a vitalidade, qualidades comuns em indivíduos de sucesso. Estratégia. Proposta. Pratique a disciplina mental para redirecionar pensamentos sexuais para objetivos produtivos. Use a energia emocional intensa para impulsionar projetos criativos ou negociações. Cultive carisma por meio de entusiasmo e confiança, que são amplificados pela energia sexual. Este capítulo oferece uma perspectiva única sobre como emoções poderosas podem ser transformadas em combustível para o sucesso, conectando energia pessoal à realização prática. Capítulo 13. A mente subconsciente. Hill mergulha aqui nos mecanismos profundos da mente, explicando como o subconsciente funciona como um servo leal. Ele obedece cegamente às ordens que recebe, sejam elas construtivas ou destrutivas. A genialidade do método hilliano está em mostrar como programar sistematicamente essa mente inferior através de técnicas de autossugestão, visualização e controle emocional. Quando dominamos essa habilidade, nossos processos automáticos passam a trabalhar a nosso favor, mesmo enquanto dormimos. Edwin Barnes novamente serve de caso exemplar. Sem conhecer os termos técnicos, ele programou seu subconsciente através da repetição constante de seu objetivo. Sou sócio de Edson, acompanhada de forte carga emocional. Hill detalha como essa programação fez com que Barnes percebesse oportunidades que outros ignoravam, como o potencial da máquina de ditado, e persistisse onde outros teriam desistido. O autor também contrasta com o exemplo do tio de Hill, Darby, cujo subconsciente foi programado pelo medo do fracasso, levando-o a abandonar a mina momentos antes do sucesso. O capítulo oferece um protocolo detalhado para reprogramar o subconsciente, enfatizando a importância do controle do ambiente mental e das associações pessoais. O funcionamento do subconsciente.
O subconsciente aceita qualquer pensamento dominante, seja positivo ou negativo, e o traduz em ações ou resultados. Por exemplo, pensamentos de medo podem gerar fracasso, enquanto pensamentos de confiança levam ao sucesso. Hill reforça que a repetição de afirmações positivas, com emoção, influencia o subconsciente a alinhar ações com objetivos. As emoções positivas, como fé e entusiasmo, devem dominar para que o subconsciente trabalhe a favor do sucesso. Estratégia. Proposta. Alimente o subconsciente com pensamentos positivos por meio de afirmações diárias. Evite emoções negativas, como raiva ou dúvida, que podem dominar o subconsciente. Use a visualização para reforçar crenças positivas antes de dormir, quando o subconsciente é mais receptivo. Este capítulo destaca o subconsciente como uma ferramenta poderosa, mas neutra, que amplifica o que lhe é dado, enfatizando a necessidade de controle mental. Capítulo 14. O cérebro, estação transmissora receptora. Neste capítulo mais metafísico, Hill propõe uma analogia revolucionária. Nosso cérebro funcionaria como uma estação de rádio, capaz tanto de transmitir quanto de receber vibrações de pensamento. Essa teoria explica fenômenos como a sincronicidade, encontros ou ideias aparentemente casuais que impulsionam nossos objetivos, e os momentos de insight criativo que parecem vir do nada. Quando sintonizado na frequência certa, através do desejo ardente, fé e emoção positiva, o cérebro atrairia as pessoas, recursos e ideias necessárias ao sucesso. Thomas Edison, com suas 1093 patentes, personifica esse princípio. Hill relata como Edison entrava em estados de concentração profunda, onde parecia acessar um reservatório infinito de ideias. O próprio inventor descrevia esses momentos como recebimento de inspirações externas. Da mesma forma, os grupos Mastermind criariam um campo vibracional intensificado, explicando por que sessões de brainstorming frequentemente produzem soluções que nenhum membro teria concebido isoladamente. O capítulo ensina técnicas para elevar nossa frequência mental, incluindo a prática diária de pensamento positivo e o cultivo de emoções elevadas. Vibrações mentais. Hill compara o cérebro a uma rádio, capaz de enviar e receber sinais de pensamento. Ele sugere que ideias inspiradoras podem surgir de fontes externas, quando a mente está sintonizada em uma frequência elevada. Mastermind e conexão mental. A energia coletiva de um grupo Mastermind intensifica essas vibrações, permitindo soluções mais criativas e insights profundos. Emoção como amplificador. Pensamentos carregados de emoção, como fé ou desejo, têm maior alcance e impacto. Estratégia. Proposta. Eleve sua vibração mental por meio de entusiasmo e pensamentos positivos. Participe de grupos Mastermind para amplificar sua capacidade de receber insights. Medite ou reflita em silêncio para sintonizar a mente com ideias criativas. Embora mais especulativo, este capítulo reforça a importância de uma mentalidade elevada e colaborativa, conectando-a ao potencial criativo do cérebro. Capítulo 15. O sexto sentido. O ápice da filosofia de Napoleon Hill, o sexto sentido é descrito como a porta de acesso à inteligência infinita, um reservatório cósmico de conhecimento e sabedoria. Diferente da mera intuição, esse é um estado de consciência elevada que se desenvolve gradualmente através da prática consistente dos 14 princípios anteriores. Quando ativado, ele fornece insights claros sobre oportunidades e perigos, funcionando como uma bússola interior infalível. Hill compartilha experiências pessoais onde esse sentido o alertou sobre perigos iminentes ou o guiou em decisões cruciais. Abraham Lincoln, em seus momentos mais difíceis durante a Guerra Civil, falava de uma voz interior que o orientava. O capítulo detalha como Lincoln desenvolveu essa capacidade através da reflexão profunda, estudo constante e uma ética inabalável, mostrando que o sexto sentido não é um dom místico,
mas uma faculdade que qualquer pessoa pode cultivar através da disciplina mental e moral. Natureza do sexto sentido é a capacidade de receber pressentimentos ou inspirações que guiam decisões acertadas. Hill o compara a um anjo da guarda que avisa sobre perigos ou aponta oportunidades. O sexto sentido só emerge após a maestria dos princípios anteriores, como desejo, fé e mastermind. Requer uma mente disciplinada e aberta. Líderes como Abraham Lincoln usaram essa intuição para tomar decisões históricas, segundo Hill. Estratégia proposta. Pratique os 13 princípios diligentemente para despertar o sexto sentido. Confie em pressentimentos após verificar que não são baseados em medo ou emoção passageira. Mantenha um diário para registrar insights intuitivos e confirmar sua validade. Este capítulo oferece uma visão quase mística, mas prática, sobre como a intuição pode complementar a lógica, guiando o indivíduo em situações complexas. Capítulo 16. Os 6 fantasmas do medo. No capítulo final, Hill identifica os 6 medos básicos que paralisam o potencial humano: medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Com análise psicológica aguçada, ele mostra como esses fantasmas são construções mentais, não realidades inevitáveis, e como podem ser sistematicamente desmontados através de autoanálise corajosa e reprogramação mental. Andrew Carnegie, nascido na pobreza absoluta na Escócia, superou o medo da miséria não através de negação, mas confrontando-o diretamente. Ele estudou a riqueza como outros estudam ciências, transformando seu terror inicial em conhecimento aplicado. Hill fornece um questionário detalhado para identificar qual medo está sabotando cada leitor, com estratégias específicas para cada caso. O segredo, revela ele, não é eliminar totalmente o medo, uma impossibilidade biológica, mas dominá-lo através de propósito superior e ação disciplinada. Os 6 medos são: 1. Medo da pobreza. O mais comum leva à indecisão, preocupação e procrastinação. É combatido com um desejo ardente por riqueza e confiança em um plano. 2. Medo da crítica. Faz as pessoas evitarem riscos por temor de julgamento. Hill sugere ignorar críticas não construtivas e focar na autoconfiança. 3. Medo da doença. Resulta em hipocondria e desperdício de energia mental. É superado com hábitos saudáveis e pensamentos positivos. 4. Medo da perda do amor. Causa ciúmes e insegurança. Hill recomenda construir relacionamentos baseados em confiança mútua. 5. Medo da velhice. Leva à perda de ambição e à sensação de inutilidade. É combatido com a crença de que todas as idades oferecem oportunidades. 6. Medo da morte. Paralisante, mas inútil, pois a morte é inevitável. Hill sugere aceitá-la e focar em viver plenamente. Influências negativas. Hill alerta contra sintomas de preocupação, como inveja, ganância e autocrítica, que alimentam os medos. Ele também destaca a suscetibilidade a influências externas como mídia ou pessoas pessimistas. A chave para superar os medos é identificar sua presença por meio de perguntas introspectivas, como: estou adiando ações por medo de críticas? Estratégia proposta. Realize uma autoanálise honesta usando as perguntas fornecidas por Hill para identificar medos dominantes. Substitua pensamentos de medo por afirmações positivas e ações concretas. Proteja-se de influências negativas, selecionando cuidadosamente com quem se associa e o que consome. Este capítulo é um chamado à ação para eliminar barreiras psicológicas, oferecendo um guia prático para construir uma mentalidade resiliente e focada no sucesso. E aí, preparado para transformar sua vida com esses 16 princípios atemporais? Quem pensa enriquece. O legado. Não é só um livro, é um manual de reprogramação mental que atravessou gerações porque funciona.
de Edwin Barnes, que começou como um ninguém e virou sócio de Edison, a Henry Ford, que ignorou os impossíveis e revolucionou o mundo, Napoleon Hill provou: o sucesso é uma ciência exata. Mas atenção, isso aqui não é teoria. É um chamado para a ação. Você quer mesmo mudar seu jogo? Então, anote o princípio que mais te impactou hoje. Repita as afirmações desse livro como Barnes fez, até seu subconsciente gritar: é meu. Junte-se a um grupo mastermind, nem que seja de 2 pessoas, que te puxe para cima. Porque o segredo de Hill, no fundo, é um só. Tudo o que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar, mas só se você agir como os gigantes que vieram antes de você. O desafio final? Adquira o livro, leia uma página por dia e aplique como se sua vida dependesse disso. Porque depende, o primeiro passo é seu. A grandeza? Ela já está aí, esperando você decidir buscá-la. Agora comenta. Aí, qual princípio vai aplicar primeiro? Pensamentos são coisas? O poder do Mastermind? Me conta nos comentários e vamos trocar ideias. Não esquece de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever para mais conteúdos transformadores. Até o próximo vídeo, com ainda mais ferramentas para sua mente milionária. Lembre-se, o mundo é dos que pensam, planejam e agem. Qual vai ser sua história daqui para frente? Caso esteja pensando em adquirir o livro, ajude o canal comprando pelo link da descrição. Até o próximo resumo transformador. Canal Mente em Expansão.